Eu estou de camisa polo azul do meu lado direito, tem só a parede branca. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto. Vivo. Olá, criançada! Oi, gente, tudo bom? Espero que estejam bem, todo mundo esteja em casa, tá? Enfim, semana passada fizemos a nossa primeira aula, né, para aprender a contar uma história. Agora a gente vai fazer duas brincadeiras que são comum a todos, mas é importante, que é morto-vivo e o mestre mandou. E depois a junção dos dois, de morto-vivo com o mestre mandou. Quem já é aluno lá da associação provavelmente lembra desse jogo. Eu provavelmente já fiz uma ou duas vezes lá com vocês. Quem está vendo essa aula por YouTube, nunca foi lá na associação, principalmente na aula de teatro infantil, provavelmente não conhece, não sabe do que eu estou falando. E aí a ideia no final, na conclusão da aula, a gente entender um pouco, fazer uma ponte com a questão da contação de história. Mas como assim, professor? Ponte com contação de história, juntar morto-vivo com o mestre mandou? Calma, é possível fazer essa junção. Então vamos às regras. Primeiro, do morto-vivo. Como que é o jogo do morto-vivo? Quando vai lá morto, você fica morto. Vivo, morto. Morto, morto, vivo. Vivo, vivo. Vivo, morto. Morto, morto. Vivo, vivo. Vivo, morto. Morto. Nesse jogo, tem algumas pegadinhas, porque vocês devem pensar assim, poxa, que coisa chata, muito fácil, né, brincar. Ele fala morto, você fica morto. Ele fala vivo, você fica vivo. Ele fala morto, você fica morto. Vivo, pô, coisa chata. Não é tão simples assim, tá, gente? Tem alguns macetes nesse jogo importantes para nós que brincamos com ele e para quem é professor. Eu vou ensinar os macetes desse jogo. Primeiro, quando você brinca de morto-vivo, você fala morto, fica morto, vivo, fica vivo. Quando o professor está fazendo, o que ele pode fazer? Ele pode falar vivo e fica morto, falar morto e fica vivo, justamente para enganar a sala e aí ter esse maior fluxo no jogo. Tem uma outra pegadinha esse jogo, quer dizer, o professor pode escolher uma rotina, então ele começa morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo. Aí um monte de gente vai se confundir, porque você já criou uma rotina e já habituou seu cérebro a ficar morto, vivo, morto, vivo. Quando ele troca esse comando, e depois de um certo tempo nesse fluxo ele troca esse comando, isso pode gerar uma certa confusão. O que é muito positivo, muito positivo. E mais pra frente a gente vai ver o porquê desses macetes desse jogo e o porquê que ele é tão importante, tá? Então agora a gente vai pôr o morto-vivo de escanteio e vamos agora pro mestre mandou. O que é o mestre mandou, tá? O mestre mandou nada mais é do que um jogo onde você fala: o mestre mandou pôr a mão na cabeça. O mestre mandou pôr a mão na barriga. O mestre mandou pôr a mão na testa. Só que quando o mestre não mandou e a pessoa faz, ela já está desclassificada. Então, o mestre mandou pôr a mão na cabeça. O mestre mandou pôr a mão na testa, na barriga. Se ela põe, ela é desclassificada. Por quê? Porque o mestre não mandou, certo? Então, qual que é a jogada aí? Você criar um fluxo também. Então,
O mestre mandou pôr a mão no braço. O mestre mandou pôr a mão no outro braço. O mestre mandou pôr a mão na barriga. O mestre mandou pôr a mão nas costas. Na barriga, porque o nosso cérebro é assim, gente. A gente se acostuma com a repetição. Quando a gente vai na repetição e corta ao meio essa repetição, o nosso cérebro não consegue responder o comando de uma forma imediata. E aí que tá a jogadinha tanto desse jogo quanto do outro. O jogo fica legal quando você tem mais de sei lá, uma pessoa jogando. Então 3, 4, então se é uma casa aí que tem 5 crianças, poxa, show, 4, 3, né? Aí o pai, a mãe também pode entrar na brincadeira com os filhos, etc e tal. No que consiste a adaptação desse jogo? Observem que cada exercício, o mestre mandou e morto-vivo tem 2 comandos. Juntando os dois tem 4, os 2 exercícios, os 2 jogos. Então, por exemplo, já nos 2 comandos a gente se confunde. Imagina com 4. Então, no morto-vivo, quando a gente vai lá morto, a gente fica morto. Quando vai lá vivo, a gente fica vivo. Morto, vivo. Agora, se eu misturo com o mestre mandou, fica assim. O mestre mandou ficar morto. O mestre mandou ficar vivo. O mestre mandou ficar morto. Morto. Aí você fica vivo, porque o mestre não mandou. Entendeu? Então é assim. Agora, por exemplo, se eu falo vivo, você fica morto, porque o mestre não mandou. Você faz o contrário, entende? Se o mestre não manda, você faz o contrário do que o jogo tradicionalmente conhecido propõe. Então o mestre mandou ficar morto. O mestre mandou ficar vivo. O mestre mandou ficar vivo. O mestre mandou ficar vivo. Vivo. O mestre mandou ficar morto. O mestre mandou ficar vivo. O mestre mandou ficar morto. 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 Vivo. O mestre não mandou, eu continue morto. Entenderam o macete do jogo? Quando o jogo é simples, é só morto-vivo ou só o mestre mandou, quando você segue o fluxo da repetição e rompe com esse fluxo, e aí a gente não corresponde, a gente perde. Isso quando o jogo só tem 2 comandos. Quando junta os 2 jogos, tem 4 comandos. Então você tem que prestar atenção se é morto e vivo e se o mestre mandou ou não mandou. Porque se ele não mandou, não é para você obedecer. Ou melhor, não é não só para obedecer, é para você fazer o contrário do que ele está mandando. Bom, agora já estamos chegando na conclusão da nossa aula aqui hoje. Por que eu trouxe esses jogos aqui para vocês? E por que eu trouxe com essa ideia de tentar fazer uma ponte com contação de história? Muitos de vocês devem estar falando, não, mas o que é isso? O que o professor tá aprontando? E eu falo, calma, gente, o que consiste o teatro, né? Uma das coisas basilares do teatro é a contação de história, né? Trabalhamos isso na videoaula passada, na aula que fizemos no Zoom, etc. Quando ensaiamos, a gente tem um roteiro que a gente segue no teatro. A gente tem que decorar aquele roteiro que a gente segue no teatro, certo? Para ficar bonita a peça, para aquele projeto artístico ficar harmonioso, ficar, enfim, bacana, legal, etc, etc, etc. Ora, mas assim, ninguém é perfeito. Então, assim, dos atores mais profissionais aos mais amadores, mesmo que ele tá há 1 ano ensaiando, ele pode esquecer o texto na hora. E o que acontece se ele esquecer o texto na hora? Ele tem que saber improvisar. Por isso que eu trouxe esses 2 jogos, porque quando você cria um ritmo morto,
vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo. Aí, esse tipo de jogo feito várias vezes, a princípio, talvez você caia no vivo e acabe ficando morto, ou ao contrário. Mas isso repetidamente vai te ajudar a pensar cada vez mais rápido. E quando você está em cena, você tem que ter na sua cabeça, no seu cognitivo, a habilidade de pensar rápido, a habilidade de resolver problemas de uma forma muito rápida. Isso é no palco, mas também é na vida. Vocês vão ver mais pra frente no trabalho de vocês, etc e tal. Mas não vamos entrar no mérito da questão agora. O fato é que eu tô lá no palco, contando aquela história, aí de repente eu perco o texto. A ideia é eu travar assim ou eu tô ali no palco, contando aquela história, aí de repente eu perco o texto, mas aí eu penso em uma outra coisa e já jogo a bola pro meu colega que tá atuando comigo, para não perder o fluxo da peça. Então, ambos os exercícios de morto-vivo e de O Mestre Mandou trazem essa habilidade pra gente, né? Pode ser uma coisa muito banal e muito simples o que eu estou falando, mas é real. Isso habitua cognitivamente o nosso cérebro, tá? Então são essas as duas brincadeiras, né? Também segue aí a explicação, né? A ponte que eu fiz aí com a contação de história. Também eu trouxe essas duas brincadeiras não só para isso, mas também para vocês brincarem em casa, que eu imagino que, há quase 6 meses de quarentena deve estar um pouco chato ficar em casa. Então é uma outra brincadeira, né? Juntem as duas brincadeiras, brinquem com as pessoas que moram com você, certo? As pessoas que você encontra, de certa forma, porque está junto, está perto, etc e tal. E também a minha ideia de trazer a junção desses dois jogos é falar que usando a criatividade dá pra gente usar o que já existe e criar outra coisa nova. Por exemplo, eu juntando o Mestre Mandou com Morto-Vivo, eu criei um outro jogo, né? Então, se a partir disso alguém tiver alguma ideia de jogo, de juntar dois jogos, etc e tal, faz e me manda para a associação e pede para eles me enviarem, que eu vou achar muito legal, tá bom? Muito obrigado, gostaria de deixar aqui o beijo da professora Mariana, do professor Alex, da professora Bia, da professora Estela e o meu, tô morrendo de saudade de vocês.